Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vai ser mais uma da nossa série Mãe Terapia e hoje com essa convidada super especial que é a Grazi. Oi gente, então meu nome é Graziele, eu tenho 32 anos, sou a mãe do Dom e hoje, convidada pela Mai, vim contar um pouquinho pra vocês da história dele, né, compartilhar um pouquinho da maternidade com vocês aqui. Mai, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Bom, gente, a Grazi, ela tem o Domzinho, que ele tá com 6 anos. Vai fazer 6. Vai fazer 6. Que dia ele faz, amiga? Em julho, 17 de julho. Ele é leonino. Canceriano, querido. E o Dom, ele tem apraxia da fala. E aí, hoje a gente vai falar basicamente sobre isso, que são mães atípicas. Por isso que eu trouxe a Grazi, pra ela contar como que foi. E eu queria já começar a entender como que foi, assim, que vocês descobriram, quais foram os sinais que tu observou, que o Dom começou a ter. Então, os sinais, assim, o principal, né, o crucial foi o fato do atraso da fala. Tá. Né? Mas como o atraso da fala dele podia estar relacionado a várias questões, tanto também por ele ser novinho, né, a questão da idade dele, enfim, podia ter sido também outros diagnósticos, né, próprio autismo e tudo mais. Quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 3 anos. 3 anos. E ele não falava nada? A gente começou antes da pandemia, né, que ligou o alerta, assim, de que, opa, alguma coisa não está certo, né, porque daí a gente fala assim... a gente não pode comparar o nosso filho com outras crianças, mas às vezes a gente usa da comparação pro lado bom também. A gente não vai comparar necessariamente, mas existe um parâmetro até pra gente ter uma noção de realmente isso. Opa, quando que eu tenho que acender um sinal de alerta? E aí foi com essa comparação, assim, de ver, por exemplo, os coleguinhas dele falando, fluindo super bem. E ele tendo dificuldades, por exemplo, de contar de 1 a 10 na sequência, porque ele conhecia os números, só que ele contava 1, 3, 7... 9, 4, então ele não tinha essa sequência. E aí então eu conversei com o meu marido, né, e a gente disse, não, vamos levar num fono, porque ele precisa, acho que, né, a gente precisa ter um parecer de um profissional que vai saber nos orientar da melhor forma. Aí, isso foi antes da pandemia, então ele começou a fazer tratamento com fono, tudo, mas como veio a pandemia, elas começaram a atender no online. Só que assim, para uma criança de 3 anos fazendo atendimento online, era inviável, né? Quase impossível. Quase que impossível. A mesma coisa as videoaulas, né? Em escola. Eles não param, não ia render. Então a gente acabou deixando um pouquinho de lado, porque a gente achou também que a pandemia ia ser uma coisa rápida, né? E foi, sei lá, os 2 anos de pandemia. E aí a gente deixou, né? Ficou monitorando em casa e tudo mais. E aí quando a gente conseguiu voltar pro tratamento, que foi pós-pandemia, aí sim a gente se aprofundou em levar, e ele começou indo na fono. Daí ele começou com a fono. E nisso só vocês observaram ou outras pessoas também já tinham observado na escola? As outras pessoas assim? eu era vista como a neurótica, né, da história. Quem convivia assim muito com o Dom, por exemplo, minha irmã dizia, eu acho que vale a pena mesmo investigar, se tu acha que tem alguma coisa, né, faz mesmo o que tu acha, assim, que teu coração mandar. Mas a gente é muito vista assim como neurótica mesmo, tipo, o guri tá bem, tá procurando coisa. Né, eles usam até o termo assim, sarna pra se coçar porque a criança tá bem, é saudável, é da idade. Não, mas o meu também demorou pra falar. Bem tranquilo, eles são preguiçosos, menino é mais preguiçoso. Porque menino também, né? As meninas se desenvolvem muito mais rápido que os meninos. Então eu ouvia de tudo. Daí eu pensei, bom, gente, a gente tem convênio médico, a gente tem recursos pra ajudar ele, né? Então por que não levar, por que não auxiliar, né? E ir atrás. Aí foi o que a gente fez. Daí, só que a fono que ele ia antes da pandemia, ela acabou indo para Porto Alegre. O que para nós ficava inviável, porque eu sabia que ele iria ir toda semana. Então ficaria muito a questão de trânsito, né? Horários. Só para vocês entenderem, gurias, a gente é de Esteio. E daí Porto Alegre fica 2 cidades daqui, né? Isso. Esteio, Canoas e depois Porto Alegre. Porto Alegre é muito grande, então mínimo 40 minutos para ir até lá. Dependendo do horário. Né? Porque ele iria no final do dia, por exemplo, pega todo o trânsito, sim. Isso. Então, eu procurei a Psicomed, então hoje ele faz o tratamento todo dele em Esteio, na Psicomed, e começou indo na fono. Daí da fono, né, as primeiras consultas com a fono ali, ela já começou a realizar testes, porque o diagnóstico, quando a gente descobre, ele é realizado através de várias profissionais juntas. A gente não tem, né, assim, um exame que detecte com todas as letras ali que diga o que teu filho tenha, né, quando é um diagnóstico desse tipo, assim. Mesma coisa o autismo, né? Sim. É uma investigação. É um acompanhamento que tu faz. Isso, e é uma investigação que, para bater o martelo mesmo e te dar esse diagnóstico, realmente, testes que tu faz com a criança, elas usam das técnicas, enfim, dos conhecimentos, e vários profissionais juntos. Então, ele passou pela fono, daí ele fez exames com a neuro,
que deu tudo certo, aqueles exames, agora eu não lembro o nome, eletro, que coloca assim, na cabecinha. Deu tudo certo, tudo bem. E aí ele teve também junto com a fono, a questão da psicóloga, tudo, e elas em conjunto, daí a fono fez todos os testes, porque era por etapas, e aí ela foi me avisando ao longo das consultas, né, e disse, olha, bem provável que ele seja apráxico, então, né, esse é diagnóstico de apraxia da fala, e aí ela me explicou tudo, como que iria ser, como funcionava. E eu lembro que quando ela bateu o martelo mesmo para me dar o diagnóstico, foi um dia antes do Dia das Crianças. Dia das Crianças era feriado, dia 12 e no dia 11 o Dom tinha consulta com ela. E aí ela me deu o papel todinho, porque a gente recebe tudo, né, um documento mesmo. Um laudo. Exatamente, o laudo com todos os... Com todas as informações de tudo que vocês passaram. Tudo que foi aplicado, como que foi, como que ela chegou, né, nesse consenso, assim, né, de achar isso, por que ele tem, né. Sim. E aí, eu nunca tinha ouvido falar de apraxia. Autismo pra mim já é mais conhecido, né, porque a gente às vezes tem pessoas na nossa volta que as crianças já têm, enfim, pra mim também é super normal, assim, não vejo como uma... E a apraxia não, então fomos eu e meu marido pro Google, né, tudo muito novo, só que também, assim, o pesquisar no Google a gente tem que ter muita cautela, então eu confiava muito mais no que a fono me passava do que no que eu lia na internet. Mas a gente como mãe acaba sempre... A gente tem que ter esse cuidado, porque indo a gente ali lê também. coisas que às vezes também não corretas e a gente se impressiona, né, então a internet, assim... A gente tem que saber dosar e usar ela pro nosso bem, a nosso favor, né? Sim. Porque tem muitas informações ali que as pessoas colocam por maldade mesmo. E aí, se tu não tem conhecimento no assunto, tu vai pesquisar, tu clica no primeiro site que tu vê, tu já fica impressionada. E a apraxia, só pra resumir assim, nada mais é do que um transtorno que a criança tem entre a comunicação, entre o cérebro, a fala e a audição. Tanto é que ele fez também exames auditivos, né, deu tudo bem, porque é exatamente essa comunicação. Então ele tem essa falha, porque o que ele recebe, ele consegue compreender, porque ele é super inteligente, então ele compreende, ele ouve, mas quando ele vai reproduzir, às vezes não sai da forma que ele consegue falar. Então eu tenho um distúrbio mental mesmo, então ele tem essa desorganização. Por isso o do contar. Né? Então hoje ele conta até mais do que 10. Ele sabia os números, mas ele não conseguia a sequência. Exatamente, porque o cérebro não tem a organização da ordem ali das palavrinhas, então formar frases também era muito difícil para ele falava tudo muito solto, daí a gente que tinha que montar e, é isso, né? Porque essa desorganização mesmo, recebe, mas não consegue associar tudo e reproduzir. Tá. E deixa eu te perguntar, quanto tempo durou, assim, entre vocês levarem no médico, a realização de todos os exames e, de fato, o laudo? Eu acho que deu em torno de uns 8 meses, assim. Bastante. É bem agoniante, né? Porque a gente não quer que tenha, mas quando a gente já procura, a intuição de mãe já te diz que tem algo por trás, né? Que algo existe ali de errado. E é por isso que a gente quer também sempre tentar ajudar, né? Sim. Eu já fui com sabendo, né, assim, de não ficar surpresa se tivesse algo, porque tu sentia. Eu já tinha consciência de que ele poderia realmente ter alguma coisa. Por isso que nós estávamos procurando ajuda já, né? Mas assim, é diferente, porque quando tu recebe o diagnóstico, que nem eu falei, foi um dia antes do Dia das Crianças, é um baque muito grande. Sim. Né? Por mais que tu desconfie de algo que tu já saiba que sim, ele possa ter, é bem impactante mesmo, assim, né? Então, tu tem ali o laudo do médico. Sim, e aí, porque eu comento assim, ó, a gente como mães, a maioria, né, hoje, na nossa faixa etária, já tem filhos. Eu costumo dizer, assim, que a gente não quer ver nunca eles doentes, né? Assim, quando eles estão com febre, quando eles estão... Se a gente puder, né? A gente pega pra nós. Exatamente. E a gente sabe, assim, que nem, ele tá com tosse. Tu sabe que tu vai dar um antibiótico em 7 dias, ele vai se curar, vai passar. O que é mais, assim, agoniante, que eu tive que trabalhar muito a questão da paciência, né? Porque é um dia de cada vez. O tratamento do Dom, a gente não tem uma data de quando ele vai ganhar alta, né? E é uma coisa assim, então eu enchi ela de perguntas, né? Claro que eu chorei, eu entrei assim, porque tu fica, né? Bate assim um desespero, até um certo medo. E, tipo assim, será que eu vou conseguir ajudar ele? Tu não quer ver ele passando por dificuldades. Muita coisa acho que vem à prova assim mesmo. Porque tu não quer ver ele passando por dificuldades, mesmo sabendo que ele vai ter, né? Ao longo do ensino dele. Mas justamente eu quis procurar muito antes, porque eu quero ajudar ele, né? E preparar ele, porque quando entrar a alfabetização, leitura, acaba sendo um pouco pior. Porque ele vai acabar escrevendo, às vezes, da forma como ele fala. Ele, né? Então, isso vai prejudicar um pouco. Tudo que eu sabia que ele ainda tem que enfrentar. A gente prepara pro mundo, né? Então, a gente ajuda. É difícil, ajuda. mas realmente essa
é a realidade, assim, a gente tem que preparar para o mundo. Exatamente. Né? E daí quando eu recebi o diagnóstico, assim, pra mim foi um baque, porque, como eu disse, assim, eu perguntei, mas ele vai ainda conseguir falar tudo bem certinho? A gente não tem, elas também não tem como te dar um prazo, tu não tem como saber ao certo por quanto tempo, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos. Por exemplo, com fono a gente já vai fazer 2 anos já, que ele tá indo 2 vezes na semana com frequência, ele não falta. Pra ele faltar só se for feriado, e quando é feriado ainda o doutor consegue remanejar a agenda para que ele faça pelo menos uma consulta na semana. E eu acho que essa questão muito da gente querer ter o controle, exatamente, vai querendo ou não, a gente vai ter o controle disso, que nem tu falou, elas não tem como te dar uma data, mãe, vai ser daqui 1 ano, vai ser daqui 2 anos, não, é algo que elas não conseguem, eu acho que isso acaba sendo mais agoniante mesmo, como tu falou, a gente acaba ficando mais aflita por isso. Com certeza. E eu vou te dizer assim, que tem consultas e consultas, né? Tem consultas que ele dá uma boa de uma evoluída. Então ele dá aquele pico assim de só elogio, e tem consultas que ele dá uma retraída. Sim. Que ela diz, não, eu tive que retomar coisas que eu já falei na consulta anterior, a gente teve que... Então, assim, às vezes é 2 passinhos pra frente, é 1 pra trás, e a gente fica nesse impasse, e é um tratamento exatamente, que tem que ter dedicação, tem que ter paciência, tem que querer muito, assim, também segurar a mãozinha dele e ir até o fim, porque às vezes ele não tá a fim de ir, ele é criança. A gente vai fazer 6 anos, exatamente, né? Tá naquele auge de querer entender tudo, brincar fazer energia lá coisa. em cima. E então, aí a gente tem que ter essa paciência também. E assim, ele é a minha prioridade, então eu desmarco tudo que eu tiver que desmarcar, tive que remanejar todo, né? A rotina, porque aquele horário ali é dele, né? Então ele sai mais cedo da escola nos dias que ele tem, porque ele tem às 5h30, então ele tem que ser sempre às 17h. Então ele perde ali um pouquinho de aula, mas a escola também, né, dá todo o suporte, inclusive o diagnóstico eles têm, então quando descobriram, eu tive todo um apoio também da própria escola. Isso é muito importante falar, porque o ensino, né, a inclusão da própria escola, o saber lidar também, porque eu tive reunião também com a prof dele ano passado, porque ela disse pra mim, eu tenho muita dificuldade de entender o que o Dom me fala, e eu queria saber como ele reagia perante a isso, porque ele tinha muitas crises antes, no início. Crises no sentido assim, de ele vir me falar e eu não entender. E aí ele gritava, e dele chorava, porque a minha mãe não me entende. E aí eu ficava despedaçada também, né? Porque... E ele, assim, né, tu como mãe, eles querem que tu entenda, né? Eles esperam, assim, que pelo menos a mãe entenda, exatamente, né? A minha mãe vai me entender. O que eu falar pra ela vai me entender, só que nem sempre eu conseguia. Aí ele falava 1, falava 2, falava 3 vezes, e aí era motivo já de brigar. E na escola eu perguntei pra prof uma vez, como que é quando o Dom tenta te falar algo que tu não entende? Como ele reage? Comportamentos diferentes, né? Eles sabem que não é a mãe que tá ali, e então ela disse assim, ele desiste, ele se retrai. Ele simplesmente não quer mais falar. Daí ele guarda aquilo pra ele, muda de assunto e ele não fala. Né? Mas ele guarda aquilo, né? Então, aí ela disse que, como teve também a questão da pandemia, eles ficaram muito afastados, sem contato. Muito tempo. E foi a mesma prof antes da pandemia, e quando voltou ficou a mesma. E então ela perdeu muito a questão, assim, né? E outra que a gente acaba às vezes se acostumando com a fala dele errada, porque a gente sabe o que aquilo significa. No linguajar dele, então a prof também já estava acostumada. E o que acontece também com as outras crianças, porque a Cecília aqui também, ela tem, por exemplo, uma coisa que ela fala desde que ela é pequenininha, carne, ela fala dada, e não tem nada a ver. Qualquer outra pessoa, se ela falar pra ti, Tia Grazi, me dá uma dada, tu não vai ter ideia do que é. E por isso a importância da gente fazer a correção da forma correta Só sempre. que daí, como tu convive com ela, tu sabe que o dada significa, no carne. vocabulário dela, carne. E a mesma coisa o Dom lá, na escola ele tinha algumas palavras, né, e aí que ele tirava assim... E a professora já conhecia. Já conhecia. Então a que importância nem desculpa, de ter ele isso. falava tuxa. Daí, tuxa, pof, tuxa, mãe. Então ela já sabia que o tuxa era desculpa. Né? Mas, como tu disse, a gente tem que ajudar, corrigir, porque ele vai ter as dificuldades dele com outras pessoas depois pra se comunicar. E eu não vou estar ali pra ser a Google Tradutora, né? Então eles têm que se virar, né? Isso, aqui no Brasil não é muito comum a criança ter apraxia. A criança que tem apraxia aqui é 2%. Que a gente acabou pesquisando, é pouquíssimas, e elas atingem crianças que têm síndrome de Down. Porque justamente a síndrome de Down, ela é uma síndrome também que afeta muito a parte neurológica. Sim. E aí ela já é meio que automaticamente diagnosticada com a apraxia. Porque a criança que tem a síndrome de Down, ela já tem a dificuldade da fala. Né? Então ela já é também apráxica. Só que, por exemplo, um autista, não quer dizer que o autista tenha essa dificuldade. Que o autista tenha o atraso da fala, mas eles... ter o atraso não quer dizer que ele tenha apraxia. Né? Então aqui é muito raro, por isso que a gente também não conhecia. E aí a gente foi ver cursos, inclusive, para fazer, porque tem cursos para os pais,
para poder auxiliar a criança da melhor forma. Nós vimos, eu e meu marido. Que legal, que diferente. Isso. E o muito importante, assim, também, que eu gosto muito de frisar, que o profissional dele é um anjo, assim, que caiu porque do céu para nós, porque ele foi para os Estados Unidos fazer os cursos para lidar com crianças com apraxia. Nossa. Porque hoje, então, ele é muito especializado exatamente para trabalhar no problema, com crianças assim. E tu sabe que tem bastante crianças na clínica que eu não tinha nem ideia, né? Então, esse pouco da população, né? Realmente é pouquíssimas crianças que tem, mas e tu tem ele contato acaba atendendo. com essas famílias, com outras mães ou não? Não, acabo que não, porque é muito assim, uma sai, outra vem, e as crianças têm outros diagnósticos juntos, né? O Dom, no caso, como também ele comentou, é mais difícil de tratar, porque o Dom é apraxia pura. Geralmente a apraxia está associada daqui a pouco com o transtorno, que é o... Como eles chamam mesmo? O TDAH? TDAH, autismo, então, e o Dom não tem nada disso, ele tem somente a apraxia. Que ele disse, é muito assim específico, não tem, porque às vezes faz o tratamento em conjunto e associa, né? E aí esse médico não, ele tem todos os estudos, os certificados, que ele realmente foi pra lá, fez nos Estados Unidos os cursos, então ele auxilia da melhor forma. Tanto é que a fono diagnosticou e disse, eu vou passar, porque a fono era a Dani, e ela disse, o meu colega vai saber auxiliar muito mais, porque eu trabalho mais com crianças autistas. E ele, o Dr. Ricardo, ele fez um curso exatamente para isso. E aí ela remanejou a agenda, trocou, ela pegou um paciente dele, do horário, e transferiu o Dom. E eu ainda fiquei, mas eu gostava tanto da Dani, mas foi assim, a evolução dele é fantástico. É. E agora, então, ele tá fazendo quanto tempo já o tratamento? Vai fazer 2 anos de fono. E é legal que o doutor grava os videozinhos dele e nos mostra a comparação. Ver. Porque o dia que eu encontrei, eu já vi ele, acho que umas 2, 3 vezes. Acho que sim. A gente não consegue perceber nada. Sim, mas é que daí foi o que a doutora me disse, né? Quando ela me deu o diagnóstico. Ele brincou comigo, falou, brincando, mostrou desenho, lembra? Sim. Ela disse assim, Grazi, acontece assim, ó, que ele tem, né, um diagnóstico, tu não precisa se desesperar, porque assim, quando a gente tem um diagnóstico, como a gente vai começar agora a conduzir o restante do tratamento. É tu saber assim, bom, descobrir o que ele tem. Ponto. Agora daqui pra cá, qual é a melhor forma, as ferramentas, recursos que a gente vai poder fazer juntas pra ajudar ele. Porque ela disse, no momento que tu não tem um diagnóstico, fica muito solto. Vago, assim. Fica no achismo, tu acha que é isso, acha que é aquilo. Sim, nada mais é do que, né, esse laudo pra ajudar. Bom, o caminho dá uma direção. Então ele tem isso, ok. Então vamos seguir. E né, tipo assim, a vida que segue. E eu falo, a gente não quer que eles tenham nada nunca, né? Quem dirá, assim, tu descobrir que possa impactar futuramente ele, né? Vida, sim. Então é bem complicado nesse ponto. Mas ela disse também assim pra mim, ele tem essa síndrome, mas é uma síndrome não visível. Que ela disse, tu olha pra ele, é uma criança saudável, linda, ativa. Ela disse, um alemãozinho lindo, dos olhos azuis. Mas ela disse, aonde que a gente vê que ele tem essa deficiência? Porque não deixa de ser uma deficiência, é quando ele tenta se comunicar. Sim. Porque ele tenta falar com as pessoas, ele é muito comunicativo. Sim, ele é, os vídeos que eu vi ele queria super falar, tava pulando, brincando. E aí as pessoas olham pra mim assim, tipo, quando elas não entendem absolutamente nada, por isso que eu falo, eu sou o suporte dele, eu sou a Google Tradutora dele. Mas nem sempre ele vai estar comigo, né? Então ele vai ter que aprender a se virar. A lidar com as frustrações. Todo o suporte pra isso. Todo o suporte, tudo que a gente tiver ao nosso alcance. Isso também eu fiquei tranquila pensando assim, a gente tem hoje os recursos, a gente tem como ajudar ele de todas as formas. Então o que ele puder contar com a gente vai fazer por ele. Quero que ele faça parte dele, de se dedicar nas consultas, de prestar atenção, né? E o restante a gente vai fazer. E eu tenho certeza que vai vir a evolução, com o tempo. A gente já percebe. O que eu fico muito feliz também, às vezes, é de ver quem não convive muito com ele. Porque quem convive não consegue ver o quanto ele evoluiu, né? Então, às vezes, assim, fica alguns períodos, assim, 15 dias, um mês sem ver alguém, e a pessoa volta a ver ele e diz, nossa, como... Daí isso é um feedback, assim, que não é a mãe falando, que pro coração de mãe é tudo. É os outros por isso falando. Que eu acho legal também, agora que tu falou sobre os vídeos, o quanto isso deve ser bom mesmo pra vocês conseguirem ver como começou e como ele já tá. Com certeza já teve uma baita evolução. E a prof também, né? Então, nos parecer de escola, o do Dom geralmente vem mais completo. Ele é um pouco diferente do parecer dos outros coleguinhas, que vem só marcado ali com X, enfim. O dele é mais aprofundado em alguns pontos, né? Da questão da contagem, da sequência dos números, né? Da questão do alfabeto. E ele evoluiu muito hoje, ele sabe, né? Muito. Que legal. E os coleguinhas dele, o que tu já observou, por exemplo, já fez festinha de aniversário, como que é? Como que é a interação dele com outras crianças? Ele fica irritado, não fica? Eles conseguem ali, né, dentro das brincadeiras,
brincar junto na pracinha? Como que é isso? Eu, inclusive, quando fui falar com a prof, né, eu perguntei também da questão do relacionamento dele com os colegas. Isso. Se quando ele fala com os colegas, eles riem dele por ele falar errado, porque a gente tem aquele medo também, né? Hoje é o famoso bullying, que as crianças também sofrem, porque eu penso, daqui a pouco não tá querendo ir pra escola, por algum desses motivos, né? E aí, eu perguntei assim, se eles conseguem entre eles se entender. A prof disse que muito tranquilo. Eles ajudam o Dom, ela falou, né? É que eu acho que a criança não tem a bagagem que a gente tem do olhar, assim, até preconceituoso. Preconceituoso muitas vezes, sabe? porque é o adulto que tem, né? Então as crianças, eles não se veem diferentes uns dos outros. Pra eles, o Dom é normal que nem eles, falam assim, eles não têm aquela coisa assim, né, como tu comentou. Do preconceito. Do preconceito. Então, assim, eles se ajudam entre eles. Que bom. Ajuda muito ele, no caso. Né? Não, o Dom não... E aí ele, acho que se sente acolhido, assim, é uma turminha muito boa, que ele já tá há muito tempo na escola e é com a mesma, né? E eu acho isso importante também, principalmente pra quem tem, eu acho que as mães atípicas devem ter muito esse cuidado, né, de mudanças, porque tudo isso pode impactar. Que nem ele se forma esse ano na escola, né? Então a gente já fica um pouquinho com o coração na mão e tentar fazer a escolha certa, só que tu nunca sabe também, de fato, se tu tá escolhendo a certa, né? Sim. Tu escolhe muito assim, com alguns parâmetros que tu leva em consideração, mas tu não sabe se vai ser realmente a melhor pra ele. Mas a gente já vai começar a visitar ali pela metade agora já do ano, algumas escolas, e o que vai muito contar é a questão de inclusão mesmo, porque tem escolas que não levam em consideração isso, né? Sim. Então eles querem, porque ele não tem o mesmo tempo de todo mundo, de sair fazendo tudo rápido, assim, ele, né? Ele é no tempo dele mesmo, porque ele tem que associar, ele tem que... E dentro disso, por exemplo, assim, agora, ele não tá na escola regular ainda, ele tá na pré-escola? Isso, eles formam no prezinho, assim. Não, no prezinho, tá. Ele teria que ter uma outra professora ou não? No caso do Dom, não. Teria que ter uma professora com ele? Eu acredito que não. Não? Vai depender da necessidade mesmo. Eu acho que elas vão fazer um teste, né? Assim, se ele vai conseguir acompanhar. Entendi. Porque tem crianças que tem, né? Uma pessoa... tem crianças em grau de autismo, por exemplo, que obrigatoriamente, quando a mãe vai, leva o laudo na escola, tem uma professora que fica só com a criança. Isso eu vou passar pra eles, assim, quando a gente, né, decidir. Como tu não teve experiência ainda, tu não sabe como é que vai ser. Na Lelo eu levei, né? Levei o laudo, tudo. Conversei, tive a oportunidade de conversar com a prof, com a psicopedagoga. Então eu fui muito acolhida assim nesse ponto também, de dar aquela atenção maior pra ele, né, pro caso dele, porque elas têm que saber, né, elas convivem com ele o dia todo, elas com que certeza, ficam ali, né, claro. E aí até pra não traumatizar ele de alguma forma, assim, não criar. E eu acho que também muda muito porque agora é tudo muito lúdico ainda, são muitas brincadeiras e agora ele indo pra uma turminha maior, o primeiro ano, vai mudar, então vai ser uma nova experiência pra todos vocês, pra ti, pro teu esposo, pra ele também. E aí eu vou levar bastante em consideração isso, e com certeza eu vou querer marcar uma reunião com a responsável, não sei se coordenadora, com a professora, com certeza. Com certeza. Né, que ela que vai estar com ele em sala de aula, e vou levar o diagnóstico, vou explicar, até porque ele também vai ter que sair os dias que ele já sai hoje mais cedo. Continuar. Nessa escola, porque ele tem uma autorização do médico pedindo, né, porque ele perde aquela meia hora ali, né. Então, por exemplo, assim, vai ser agora as séries iniciais, vai ter prova, vai ter, que ele vai daqui a pouco... ou faz a prova, ou deixa, né, então eu vou ter que remanejar muito isso, e elas tendo a consciência lá também, né. Isso bem alinhado com a escola. Exatamente, eu preciso assim, porque assim, ó, lá na clínica, os profissionais, eles se conversam entre eles. Sim. Então, assim, é muito em conjunto isso tudo, né, porque é a família, a educação, a escola em si e os profissionais. Então, tu tem que estar os três muito conectados, muito alinhado, e sabendo, né, se tá evoluindo ou não, o que tá regredindo, em que parte tá regredindo, como que a gente pode melhorar. Então é muito assim em conjunto. Tudo que às vezes os médicos me falam, eu tento atualizar a prof. De vez em quando a gente marca algumas reuniões. Eu tenho acesso direto a ela no WhatsApp, por causa da situação em si. Sim. Então a gente acaba, né, tendo essa comunicação que é importantíssima para ajudar ele. Ai, que bom. E deixa eu te perguntar, quando vocês, né, tiveram o laudo, tudo isso, como é que foi pra tua família em si? O teu marido, como é que ele reagiu? Os avós, né, as pessoas mais próximas, assim, de vocês? O meu marido, ele é muito tranquilo, assim, muito de boa, né? Quando eu disse pra ele, eu acho que a gente tem que procurar, ele prontamente, não, vamos procurar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque eu acho que ele também começou a notar, né? E eu disse, a hora é agora, né, da gente procurar ajudar, porque assim, ó, quanto antes, melhor. A gente recebe muitas vezes elogios, assim, até o próprio médico usa a gente como exemplo, assim, e fala, porque ó, o Dom tá comigo vai fazer 2 anos. Esses dias ele tava falando pra um outro paciente, e disse, porque é um tratamento precoce, né, que eles chamam, assim, de quanto antes tu começar a agir, a procurar ajuda,
quanto antes ele vai se desenvolver, evoluir. vai ganhar alta. O meu sonho é ouvir, né, com todas as letras de que ele ganhou alta, mas eu sei, assim, que eu não deposito uma esperança muito grande nisso, que eu sei tu que alinha tuas expectativas contigo, assim, tem né? muito tempo ainda pela frente, né? Então a gente vai indo, eu falo, é um dia de cada vez, uma consulta de cada vez, Sim. né, para ele absorver, porque a criança que tem a apraxia, ela esquece muito das coisas. Tanto é que eu queria, as consultas dele é de 40 minutos cada uma. Tá. Eu queria juntar 2 horários num dia, assim, que pudesse fechar. O doutor disse que não, porque ele não iria absorver. Que tem que ser curtos, assim, períodos curtos. Tá. E aí ele disse, vamos fazer 2 dias na semana, porque eu penso, né, eu já queria agilizar, estender, né? e não precisar vir outro dia. Faria, né, um intensivão ali naquele dia só. Já não dá? Não dá, porque ele não absorve, assim, não iria render tanto quanto é hoje. Fragmentar, assim, fazer separado. E a tua questão daí de contar isso pra família também, então foi tranquilo? Foi bem tranquilo, né? A Dina dele é muito presente, então ela ajudou muito. Claro que Eles dá te aquele apoiam. choro, aquele impacto, assim. Sim. Como eu disse, né? A gente, na nossa visão, no nosso... Eles são perfeitos e a gente não quer que tenha nada. E daí pegar, assim, que nem como lidar, né? E a gente também tem que ensinar eles também. Isso que eu ia te perguntar, porque depois contamos, a gente tem um laudo, como lidar com isso? Eu acho que, principalmente para as pessoas ali mais próximas, que são os avós, os tios, Dinda, como tu falou, que é super presente. Então, é toda uma estrutura realmente que a gente tem que montar pra ter essa ajuda também. Sim. E a minha mãe, ela demorou, assim, pra entender coisas que ele falava, né? Que, ai, filha, às vezes eu sentia que ela ficava com um pouco de receio de ficar com ele sozinha, de cuidar dele pra mim. Dele pedir coisas e ela não ter entender. essa rede de apoio, assim, por medo. Pedir coisas e ele não entendeu. Uma vez ele teve uma crise muito forte na casa dela, no tapete lá, e se jogou e chorou, porque ele queria muito comer, eu acho que era banana, e não saía a banana. E a minha mãe mostrava isso, mostrava aquilo, e oferecia o pão e nada, e é porque a gente tenta adivinhar o que ele tá querendo falar e não é nada daquilo. E aí, então, foi bem complicado, assim, ela teve que me ligar pra mim ir lá, né, e a gente saiu, eu saí de lá chorando também, foi porque nem eu consegui pra te ver, eu fui lá correndo e não consegui resolver. Realmente, né? E passou e a gente não sabia, eu falo até hoje, eu não sabia o que ele queria comer naquele dia. E faz parte, né? Mas hoje, graças a Deus, essas crises, assim, ele não teve mais. Hoje eu falo, filha, a mãe não entende. Ai, tu não me entende. Às vezes ele fala, eu digo sim. Daí eu tento me ajoelhar e olhar pra ele e dizer, tu pode repetir pra mãe? Repete, pausa. Daí ele faz, né? Aí ele fala, ou ele aponta, hoje ele consegue se virar, ele consegue associar, às vezes, uma coisa e me dizer. Um dia ele queria dizer que era fogo e eu não entendia de jeito nenhum que era fogo. Aí ele viu um quadro, olha o quanto ele é inteligente, e tinha laranja e vermelho, e ele apontava pro quadro. Mas pra mim fazer a associação, era um desenho de flores, e pra mim fazer a associação de que era fogo, porque mãe, sim, fogo vermelho com amarelo, laranjado, é o fogo, só que pra mim não entendia a palavra fogo, não, e fogo é uma palavra super fácil, fogo, 2 sílabas, não era fogo, né, era uma palavra totalmente fora do... deve ser bem desafiador, assim, também. Bastante. E pra ti, essa questão de conseguir levar no médico, tudo isso, teve toda uma reorganização no teu trabalho também, mas tu já era empresária, empreendedora, então isso facilita também um pouco. Facilita o fato também de eu ter uma equipe, facilita um pouco não, né? Facilita demais, porque uma mãe que bate ponto vai fazer como? Vai sair quantas vezes? 2 vezes por semana? Eu já teria sido demitida, né? Eu sempre falo assim, se a gente tivesse de CLT, ou eu ou meu marido, alguém já teria sido demitido. Sim. Porque mandaria tanto de mim quanto dele. Sim. A gente hoje divide também, porque ele faz 3 dias na semana. Sim. Então, nas segundas-feiras é o meu marido que leva, porque daí de noite eu vou pra academia. Isso também eu tive que aceitar muito, porque era eu que queria abraçar todo o tratamento com ele. Eu que jamais que eu vou perder uma consulta com ele. Eu era muito assim, de eu estar sempre presente. Tá. Começou a pesar, não conseguir conciliar, não ter que cuidar de mim também. Tempo, as minhas aulas na academia são só à noite. E então eu tava deixando de fazer coisas pra mim que fosse me ajudar também, pra mim tá bem, né? Pra cuidar mentalmente, dele, fisicamente. Que a gente sempre fala disso. E eu não estava me colocando também como prioridade nessa história, porque eu recebi a notícia e eu falei, não, pra mim era o trabalho e ele, e eu tava me deixando nesse sentido assim. Vou levar hoje? Vou levar. Hoje, se eu tenho algum outro compromisso, eu consigo flexibilizar com o meu marido leva, eu levo. Então é bem de boa, assim, né? Antes eu não marcava jamais nada, porque que fosse atrapalhar aquele momento. Era eu, só que isso foi pesando também pra mim. Porque eu precisava, eu vi, opa, não é só meu. Em que momento que tu conseguiu ter essa virada, assim, de chave de entender, não, só um pouquinho eu preciso... Daí eu conversei com o meu marido, olha, acho que a gente vai ter que dividir a agenda, né? Porque, tipo assim, o meu marido muitas vezes levava de carro, só que ele ficava dentro do carro esperando.
E aí eu subia, eu fazia a consulta, que tipo assim, eu vou largar vocês aqui e vou estacionar. E aí eu que fazia tudo com ele. Daí eu digo, não, mas se ele também já tá nos trazendo, por que eu tenho que também vir junto? Só que o apego, né? A questão de vou ser menos mãe, não, mas olha só, o que será que vão falar, né? Ela eu vai aqui na academia e o guri no médico. Vai mais ou menos isso, amiga. Então eu tive que trabalhar muito com a minha terapeuta pra quebrar essas crenças que eu fui colocando na minha cabeça, pra também ficar mais leve, sabe? Porque eu disse, não tem um período certo, não é 2, 3 consultas, não é uma semana, né? É um mês, não, é ao longo prazo. Então eu vou precisar também, vai surgir momentos que eu não vou conseguir estar presente, daí ele não vai ir. Né? Então hoje até se a minha irmã precisar levar, a minha irmã leva na consulta, ela busca. E que bom que tu tem também essa porque às vezes rede de apoio. Porque é maravilhoso, né? Que às vezes surge assim uma reunião, por exemplo, que o cliente só pode nos atender a partir das 19 horas. E aí tu tá lá na consulta. E aí tu também não quer perder as oportunidades, porque tu sabe precisa trabalhar. O quanto precisa do trabalho também pra suprir isso tudo, né? E aí a gente vai indo, mas assim, a equipe, que é uma rede de apoio. A própria empresa, tu ter uma equipe boa em que tu confia, é uma rede de apoio também. Com certeza. Porque tu sai, as coisas estão ali fluindo, tu tá atendendo o teu filho, que é a tua maior prioridade, só que a tua empresa, que também é uma filha. Também é uma filha. Ela tá caminhando sozinha. Tá tudo dando certo, assim, tudo se encaminhando. A tua empresa também é digital, então tu acaba postando muitas coisas no Instagram, acaba compartilhando um pouquinho da tua vida e às vezes tu coloca, né, que tu tá com um Dom na fono, que vocês tomam um cafezinho. As pessoas perguntam isso pra ti, o porquê que ele vai? Tem essa curiosidade? Como que tu lida com isso? Tem bastante, até porque o meu Instagram, ele sempre foi um Insta pessoal. Então, as pessoas que me seguem ali têm de muito tempo, né? De anos já, e me viram grávidas do Dom. Tem amigas também que engravidaram juntas na mesma época. Então, a gente interage muito uma com as outras ali, com as próprias crianças, os filhos. Não temos encontros presenciais, mas a gente é muito bacana a gente poder acompanhar, né? E saber o quanto estão bem, o quanto estão crescendo, né? Estão uns moços, enfim, a gente acompanha muito, né? Hoje o digital é a vida. Nos ajuda, assim, de também. todos. E exatamente, mata um pouco essa saudade, às vezes, né? De tu tá ali, tá e não tá, né? Tu tá presente de alguma forma, né? Quando tu tá no digital. E aí eu fui migrando o meu Insta, ainda estou na migração aos pouquinhos também pra trazer coisas do trabalho. Porque eu não usava ele com esse intuito, com esse objetivo. Hoje ele é bem mesclado, não quero perder essa questão de continuar falando do Dom, de continuar um pouco do lifestyle, né? Da minha vida, da onde às vezes a gente viaja, compartilhar um pouco também dessa parte, pra não ficar só trabalho. Sim. E sim, daí surge realmente, às vezes, no inbox, assim, eu já dei indicação do próprio fono, mas as pessoas perguntam por que ele faz fono, né, o que ele tem, e como que é a qual tua é a abertura, clínica assim? que ele vai. Eu falo bem tranquilo, antes eu não tinha muito preparo pra falar, porque eu começava a falar e eu começava a chorar. Daí as minhas terapias também, porque assim, eu fiquei bem abalada por uns 2, 3 meses após o diagnóstico. Quando eu deitava, eu me envolvia com o trabalho, focava no trabalho, quando eu deitava na cama todo dia, eu via ele, eu desabava. Porque eu ficava assim, né, futuramente, eu já me imaginava, minha cabeça já ia lá na frente. Sim, e aí eu desabava e chorava. Daí teve um dia que eu mesma olhei pra mim e disse, chega de choro, tu tem que ser forte porque teu filho te quer forte do lado dele pra te poder ajudar ele a encarar, porque, né, não é um bicho de 7 cabeças, tem problemas piores, a gente sabe. Sim. Só que é o nosso problema, entendeu? A gente tem que também saber lidar. E aí vamos trabalhar isso em terapia e vamos seguir, porque... né? Tu faz, e teu marido faz também ou só tu? O meu marido parou de fazer agora, mas ele... Mas fazia também. Fazia, Meu marido faz aos sábados de manhã, então, quando a gente viaja, ele acabou ficando umas consultas sem ir, agora ele precisa retomar. Deu alguns, emendou feriados aí, ele acabou não indo. Mas ele ia todo sábado às 8 da manhã, ele fazia, né? Presencialmente também. Porque até pra ajudar, né? A lidar, assim, com ele e tudo mais. Ele faz, né? Então, trabalha com a psicóloga também, o Dom. Justamente pra... além da fono, tem todo... ele fazia também... outras terapias junto. A gente acabou focando mais no fono mesmo. Sim. E aí depois a gente vai indo, conforme vai mesclando, conforme necessidade a gente vai mudando, né? Sim, pra não ficar também uma coisa tão maçante pra ele. E neuro ele vai a cada 6 meses, então só pra retomar exames, aquela coisa toda, fazer um check-up. E é isso, assim, mas as pessoas perguntam hoje, eu não tenho problema nenhum em falar, porque pra mim não é vergonhoso, muito pelo contrário, eu gosto de dizer que a gente tem sim que ajudar, né, que acolher eles, porque amar é isso, é a gente poder fazer tudo pra eles. E eu sei que um dia ele vai me agradecer lá na frente, né? Com certeza. Ou ele poderia muito bem jogar na minha cara e dizer, tu não me ajudou como deveria. Teve que vir uma pessoa daqui a pouco totalmente desconhecida, estranha, pra me olhar e pra dizer ajudar. E acontece muito também, que a gente tinha comentado, né, Mai, de a mãe aceitar, o pai não. Que às vezes os homens têm essa personalidade, essa coisa de que, isso aí é frescura, que meu filho não tem isso. Sim. E com nós não, assim, a gente, os dois, muito dedicados ao tratamento dele, a ajudar. E meu marido é um paizão, então, assim, também tudo, ele não mede esforços nenhum
pra estar comigo, porque eu falo assim, é segurar na mão e ir até junto. o fim. E se a gente iniciou, a gente vai até o fim mesmo, principalmente porque agora já se tem um diagnóstico, né? Sim. E é isso, foi ano passado, foi em outubro do ano passado. Mente aberta, assim, pra ir procurar um profissional pra estar te acompanhando, pra estar te ajudando Sim. com as tuas questões também, além E às vezes das tu questões conseguir, dele. que nem eu falei, a gente teve muita sorte de conseguir um profissional bom também, porque às vezes não bate. Entende? Às vezes é uma pessoa assim que a criança em si ela não quer nem entrar na sala pra consultar sozinha. Porque ele entra sozinho, eu fico só aguardando. E com a psicóloga de tempos em tempos, é assim, 3 consultas dele sozinha, uma com a gente. 3 sozinha, uma com a gente. Porque dela nos passa um feedback. E vocês conseguem estar ali Exato. junto também. E eu passo alguma coisa que eu queira também pra ela. Só que assim, a gente tem acesso livre no WhatsApp, se eu precisar mandar um áudio, se eu Qualquer precisar coisa que tu contar uma precisar. coisa mais pontual, assim, de um ocorrido, assim, muito... Eu posso mandar um áudio, então, assim, sabe? E às vezes eu vou contar coisas pra, por exemplo, pra psicóloga, que ela diz assim pra mim, não, Grazi, isso o Ricardo já me passou. O doutor Ricardo já me passou. Tipo, pra te ver, eles têm a ficha dele e eles trabalham... Eu falo assim, eu tenho anjos, assim, junto, coisa boa. né? Porque não troco, assim, a clínica, o atendimento, tudo é muito bom ali. Mas às vezes não dá certo. Às vezes eu vejo amigas que passam por um profissional, 2, ai, amiga, é o 3º, 4º, que esse não foi, não gostou do atendimento, a consulta não examinou, não pediu exames, que nem pega uma neuro, né? E aí tu sai dali frustrada, porque tu tá tentando ajudar o teu filho, mas tu não tá encontrando Um os profissional. profissionais bons. Foi muito bom o nosso papo, Grazi. Eu adorei. Muito, muito obrigada por Eu ter que aceitado vir. agradeço, capaz, eu que agradeço o convite. Ah, imagina, às vezes é difícil, assim, até a gente realmente conseguir se abrir, né, e contar. Mas o quanto isso pode ajudar outras mães que muitas vezes passam pela mesma coisa. Ou que tem dúvida. Ah, mas será que tá no desenvolvimento normal, correto? E aí por, né, às vezes pitacos de outras pessoas acabam não procurando. E o quanto é importante tu trazer a tua experiência, assim, pra muitas vezes colocar, assim, um pontinho de atenção mesmo, pra que a gente consiga olhar os nossos filhos com mais atenção, porque hoje a gente vive tão numa vida automático, corrida, é tudo tão assim, né, no digital mesmo, a gente tá sempre no celular, a gente tá sempre atendendo alguém, a gente tá sempre trabalhando, e aí pega a criança correndo na escola e chega e dá banho, tem que fazer comida, é tanta coisa que às vezes a gente não para pra observar o simples, e é ali que tá, né, os detalhes. E o quanto fez diferença vocês terem esse olhar carinhoso, esse olhar atento, levar já no profissional, independente do que as pessoas estavam falando. E eu falar, eu seguir a nossa intuição, né? Porque mãe sempre sabe. Exatamente. Mãe não nasce com manual, mas a mãe sempre sabe. O filho é dela, ela sabe quando algo não tá legal, quando acontece. E a gente, não adianta, a gente tem que ir atrás, tem que procurar, tem que investigar. E o quanto isso já foi benéfico pro Dom, com certeza. Ele vai ser muito grato quando ele já começar a entender mais, assim, o quanto ele tem pais dedicados e amorosos e o quanto vocês fazem de tudo pra ele. É muito lindo de ver. Muito obrigada pela confiança de vir aqui na minha casa, abrir realmente toda a tua história pra nós. Muito obrigada. Capaz, eu que agradeço de coração. Ai, amiga, eu amei. Então, qualquer dúvida também que vocês ficarem, vocês podem colocar aqui nos comentários. A gente vai respondendo juntas, inclusive. Muito obrigada pra quem ficou até o final desse vídeo. Espero que esse papo tenha sido tão gostoso pra vocês quanto foi pra nós aqui. Tomando chimarrão, super à vontade. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Beijão. Ai, amiga, obrigada. Eu amei. Foi ótimo. Tomou tudo? Tomei.